has no expiration date. We're all created to do incredible things, like conquer summits, catch big waves, and live our passions. As time goes on, our bodies begin to show signs that things just aren't as they used to be. Our energy levels decline, sleep patterns shift, and recovery slows. But our bodies are masterpieces of design, holding the potential to bounce back better than ever. With X39, we achieved something remarkable in the field of wellness and regenerative science that others could not. By utilizing LifeWave's unique patented technology, X39 uses light to elevate GHK-Cu, a copper peptide known to support overall health and wellness. Unlike traditional light therapy, which requires external light sources, X39 uses the body's own infrared light to naturally increase vitality, enhancing the body's flow of natural energy. For improvements in strength, stamina, performance, and overall health and well-being, with the simplicity of an affordable, non-invasive, non-transdermal patch. As we age, levels of these life-enhancing elements, which are associated with wellness and longevity, begin to decline. LifeWave invested 10 years into stem cell research, which resulted in over 70 patents. X39 was born to bring to the public a product that could support wellness in an entirely new way, supporting the production of younger, healthier cells with wearable light technology. Becoming a powerhouse is easier than you think. Harness your body's natural potential to maintain youthful energy and vitality, because life comes at you fast, but it doesn't have to pass you by. Live long, live well, live young. Be the light with LifeWave X39. LifeWave. Boa noite a todos, bem-vindos aqui a mais uma sessão da LifeWave. O meu nome é Rui Miguel Coelho, um abraço para todos hoje aqui. Muitas caras novas também, parabéns a todos os convidados, todas as pessoas que fazem parte aqui do movimento, é um movimento mundial. Eu quero começar por dizer que hoje vamos ter uma apresentação científica mais virada para a parte da ciência, ou seja, com muitos conteúdos científicos que permitem que qualquer um de nós aqui possa entender o que está por detrás do facto desta empresa estar registada, ou que existe há mais de 20 anos, estamos agora no 21º ano, tenha sido consecutivamente nos últimos 3 anos a empresa que mais cresceu no mundo, inclusive acabou de receber o prémio da empresa de maior crescimento mundial neste setor do marketing de relacionamento. É um orgulho para todos que estão aqui hoje, parabéns a quem faz parte deste movimento, para quem faz parte da aplicação da tecnologia. Temos hoje aqui um cartaz, vamos dizer assim, muito bem recheado, com pessoas extraordinárias, com alguns testemunhos também, e também com muitos profissionais de saúde. Eu sou apenas mais um a contribuir e, acima de tudo, queria dar os parabéns a toda a gente que está também aqui a fazer parte deste movimento. Queria só, antes de começar efetivamente com algumas ideias e com algumas dos princípios, queria só que me colocassem aqui no chat rapidamente como é que está o som de 1 a 10. Sei que estamos a ser vistos em muitos pontos do mundo. Coloquem só aqui rapidamente, só para eu ter uma ideia se estamos a ser bem recebidos por todos, e acima de tudo também para poder comunicar com vocês em devidas condições, vamos dizer assim. E também já agora que escrevessem aqui de onde é que nos estão a ver, é um hábito que nós fazemos sempre, porque há muitas pessoas novas, há pessoas que vão ver depois a gravação. Eu queria só que todos tivessem ideia que estamos a ser vistos em muitos locais: Ovar, Sintra, Funchal, Porto, Mafra também, Lolé, um abraço para a Susana também que está aqui em Sintra, na Guarda, a Elsa, um beijinho grande para a Elsa também, Viseu, está sempre presente, Coimbra, enfim, Portimão, o Algarve também muito em peso, parabéns ao Algarve que tem feito um trabalho extraordinário aqui em Portugal, França também é bonito, Tondela, para a Magna, um beijinho grande, Magna, tens um caso absolutamente extraordinário, pode ser que ainda hoje te peça para dares também aqui um bocadinho do teu testemunho. Passo de Ferreira, Leiria, enfim, para quem está aqui a ver, a razão pela qual eu estou a dizer é porque vocês, os que estão a ver a gravação, não conseguem ver aqui as palavras que estão a ser escritas. Eu queria só testemunhar de viva voz para vocês sentirem que estamos a ser presentes em todo o mundo e, acima de tudo, que a partir de Portugal e das comunidades portuguesas espalhadas nós conseguimos alcançar virtualmente o globo inteiro. Nós temos neste momento presença como LifeWave em mais de 80 países, mais 2 que vão abrir em breve. Um dos últimos foi a Coreia do Sul, e quem sabe nós vamos ter aqui também a capacidade de chegar muito rapidamente a outros pontos do mundo. Bom, queria começar rapidamente, antes de passar aqui ao nosso especialista de saúde, por partilhar alguns slides, só para enquadrarmos aqui também a ideia que eu queria passar, porque eu não sou profissional de saúde. Já vou explicar um pouquinho aqui o meu papel. Eu sou apenas mais um a ajudar e, acima de tudo, a tentar colar
as ideias que muitos de vocês vão aqui ouvir e que espero que façam sentido para vocês. Para mim fez muito sentido e, acima de tudo, a minha ideia aqui hoje vá lá, não diria moderar, mas orientar aqui a conversa de pessoas extraordinárias, nomeadamente o Rui Loureiro, que vai estar cá hoje, o Dr. Otávio também, que está hoje em consulta, vai ver se consegue estar aqui um pouquinho, e, portanto, queria-vos dizer rapidamente que os princípios que nós fazemos sempre é, primeiro, não complicar, tentar tornar simples algo que realmente é complexo, é verdade, mas é possível simplificar. Portanto, não tornar demasiado científico, ou seja, com muitas expressões científicas que afastam as pessoas mais do que aproximar. Não vamos fazer grandes análises, podemos mencionar um ou outro exame, mas apenas para ilustrar o ponto, e depois também convidar-vos a procurar mais conhecimento, como fazemos sempre aqui nestas sessões, e como dizia o Einstein, nós que fazemos isto de forma simples, porque se não for simples, se calhar não compreendeste de forma suficiente. E, portanto, é muito este nosso princípio que não me canso de repetir, para vocês perceberem todos, quando nós explicamos coisas destas, queremos ser, acima de tudo, muito simples, e a minha ideia também é tentar passar a simplicidade, que inclusive é do próprio Dr. David Schmidt, que é o grande fundador, nos passou a nós, que é o grande princípio que nós também recebemos, que é o David Schmidt perceber que se não fosse simples não tinha este alcance global. Reparem que é um cientista de renome mundial, muito profundo na análise que fez durante muitos anos da sua vida, inclusive com gerações atrás dele, que o ajudaram a ter a base científica dele, mas o grande princípio de alcance mundial que nós temos é a simplicidade. E a simplicidade é o que faz com que a ilustração com que ele muitas vezes nos brinda com os exemplos dele, permitam que nós entendamos de forma simples e se calhar com muitas analogias e até com ilustrações e figuras de estilo que ele quer dizer. Aliás, eu tenho aqui um vídeo dele que vos queria passar rapidamente, para vocês perceberem que quando nós falamos do David Schmidt, falamos acima de tudo em exemplos, ou seja, em conceitos. Há aqui um vídeo que eu gosto muito de partilhar e que queria partilhar hoje também aqui com vocês, que é o David Schmidt numa das nossas convenções internacionais a explicar o grande conceito de forma simples em apenas 3 minutos. O que vou-vos convidar a ver, que acho que realmente é fenomenal a forma como ele consegue rapidamente desconstruir tudo e tornar-nos quase parte da história dele. Please share with us how the amazing X39 technology works. We got a lot of brand partners that are brand new, so they really want to hear from you. And then we got some highly sophisticated, educated doctors in the room, so kind of relate to all of them how this technology works. Yeah, so the first thing to understand, I suppose, is that our bodies are based on light as a form of communication. We have a bioelectrical system in our body, which is all based on math and geometry. And if we can understand what this biological code is, we can do some really remarkable things with it. So the current direction of my research is looking at species that are immortal and looking at codes, the mathematical codes that we find in the Bible and mathematical codes that we find in nature, which I now think of as being God's fingerprint. And we can use this information to support the body's natural healing systems in ways that haven't been available before. So with the patches, which is one of many different technologies that we'll come out with. I know we'll probably talk a little bit about what's in store for the future, which is incredibly exciting. But on the patches, because this is our foundational technology and our foundational products, they stimulate the skin with a blend of different wavelengths of light that are modulated to contain information. So what does this mean? If we think of laser communications, which have been around for many, many decades now, and that's how fiber optics work. We're going to take a laser, we modulate the light to contain information, and then at the receiving end, that light is unpacked and decoded, and now we can hear voice or see video. So the human body essentially works the same way, meaning that light is emitted from the cells. And actually, how light is emitted from the cells is an incredibly fascinating subject because it's coming from the DNA and the hydrogen bonds in the DNA. And that light emission has actually come from the spiritual realm, you might say. But what this all means is that in the thousands and thousands of different biochemical reactions that are occurring at any one time,
there are pulses of coherent laser-like light that is emitted from the DNA, emitted from the cells, and this orchestrates and initiates the changing biochemical environment in the cell. So what this means is that now, through normal course of aging, our glutathione or our copper peptide levels would decrease. But if we know the code where we can stimulate the skin and communicate with the body and say, hey, I'd like to increase those copper peptide levels, and I want to improve the activity of the stem cells in the body. If we know that code, then it's nothing more complicated than stimulating the skin with those wavelengths of light to instruct the cells to elevate the copper peptide. And the exciting thing is that that's only the beginning. What we can do with light-based technology is nothing short of extraordinary. Bom, palavras do próprio David Schmidt, que fez há muito pouco tempo, há poucos meses, esta intervenção nos Estados Unidos, e que de facto demonstra que se usarmos a luz com codificação interior, nós conseguimos ativar sistemas biológicos inteiros. E, portanto, eu acho que isto nos deve deixar extraordinariamente entusiasmados quando nós, utilizando a tecnologia, percebemos que estamos a ser, vá lá, veículos do maior dos fenómenos biológicos que é conseguimos reativar células terminais, com tudo o que isso implica. E eu acho que o trabalho de uma vida inteira deste homem implica que nós, pelo menos, eu falo por mim, tenhamos um enorme respeito pelo que eu e alguns profissionais vamos apresentar aqui, que é falar do trabalho de uma vida. O que nós estamos a falar aqui pode parecer simples na sua essência explicada, mas é extraordinariamente complexo e, acima de tudo, merece um respeito inteiro, porque são milhares e milhões de horas, talvez, de investigação para estar ao serviço da humanidade, inclusive daquilo que nós queremos cada vez mais, que é ter uma tecnologia humana sem químicos, ou seja, sem estarmos dependentes daquilo que é a estrutura das farmácias, quiserem, de toda a indústria da farmacêutica, que, infelizmente, faz-nos depender biologicamente de químicos para o resto da vida, se assim pudessem, vamos dizer assim, determinar. Nada contra a indústria, mas o excesso de químicos estão a matar grande parte da humanidade. E eu acredito muito que nós podemos, não diria parar, mas ser um travão também a essa intenção. O David Schmidt aqui já fez várias conferências connosco, temos o privilégio de já partilhar muitos momentos com ele, é uma pessoa que se dá, percebeu, isto realmente alterou a humanidade e nos colocou novamente sorrisos, e a equipa portuguesa é muito querida pelo David Schmidt e por toda a equipa dele, e portanto fico muito orgulhoso também de poder fazer parte deste movimento com o David Schmidt. A ideia que eu vos queria passar hoje, inclusive, vou já convidar aqui o Rui Loureiro para introduzir aqui connosco, é explicar qual é o conceito base que tem a ver com 3 princípios. Primeiro, elevação, elevamos peptídeos, vamos dizer assim, ativamos sistemas, nomeadamente de células terminais, e depois permitimos que o corpo fique regenerado de forma sustentável ao longo do dia. Agora imaginem repetir isto ao longo de semanas e meses e anos, e o corpo manter-se com uma longevidade e com uma idade biológica muito menor do que a idade que está no cartão do cidadão, através de um simples mecanismo de luz que todos nós temos dentro de nós, mas não sabemos bem como ativar, ou até há bem pouco tempo não sabia como ativar, nomeadamente a questão das células terminais. As células terminais são um paradigma muito novo, quero-vos recordar a todos, parece que estamos a falar disto e é quase um dado comum na humanidade, não é verdade. A grande terapia ou grande evolução dos células terminais deu-se mais ou menos em 2008, 2010, não há muito tempo atrás, cerca de 15 anos atrás, quando era quase proibido fazer investigação e divulgação científica desta área. Recordo-me que na altura o presidente Obama dos Estados Unidos proibiu a divulgação de tecnologia ou de prescrições baseadas em células terminais, porque era tão recente que tínhamos medo, ou tinham medo que houvesse alguma coisa completamente errada, e provou-se que afinal é o grande paradigma humano para conseguirmos elevar a saúde. Portanto, estamos a falar de muito poucos anos, 15 anos, 16 anos, até o que temos agora em mãos, que foi patenteado em 2020, já vou explicar, e que realmente tem mudado tudo. Portanto, o grande conceito que vamos falar hoje aqui é como é que nós podemos reativar as células terminais através da luz. E é esse o grande conceito que eu queria aqui rapidamente explicar. De início, até um caso, que é o caso da Helena Castro. Eu sei que a Helena já está aqui connosco. A Helena tem um caso que me impactou muito, aliás, foi um dos primeiros casos, já há muitos meses, que me fez perceber que nós somos médicos da nossa própria saúde. E é ela muito que eu devo este conceito e esta ideia, porque realmente tem sido com ela que eu também tenho feito este percurso. E se calhar começamos pela Helena, enquanto o Rui está aqui a preparar a entrada. Não sei, Helena, se tu podes
se podes intervir agora, diz-me só se eventualmente dá para tu intervires. Gostava Sim. de te ouvir desde já. Olá, Helena. Boa noite. Olá, então, boa Tudo noite bem? a todos. Muito bem-vindos. Já tinha um pouco de saudades de estar aqui também a assistir às lives, sempre que posso, mas às vezes não é. E sim, também fez agora precisamente, estava ainda hoje a falar com uma das minhas amigas que entramos na LifeWave no dia 14 de junho de 2023. Estávamos hoje precisamente a falar sobre os primeiros dias que nós estávamos a usar o X39. Estávamos a recordar. Então, dia 14 de junho de 2023, quando chegou os pets à minha casa, e eu, antes dos pets chegar à minha casa, eu já tinha convidado 2 amigas minhas também a experimentarem os pets, então nós ainda não tínhamos testemunhos à nossa volta e quisemos testá-los em nós primeiro, ok? Estas reuniões eram já feitas por ti, Rui Miguel. Nessa altura eu conheci, também és o meu upline, não é? Mas eu conheci-te também até nestas reuniões. Em julho fizemos o primeiro evento em Vila de Conde, então foi mesmo muito giro. Lembro-me bem, lembro-me É, muito bem. tínhamos 70 pessoas em Vila de Conde, logo a seguir, um ano depois de arrancarmos aqui em Vila de Conde com o X39. Eu sou de Vila de Conde. Sou mãe, tenho 3 filhotes e eu estava agora aqui a falar com uma amiga minha, que ela está aqui a assistir, ela estava-me a dizer, mas isto é preventivamente ou isto é específico para alguma patologia? E eu a brincar digo sempre assim, o X39 não é um remédio para nenhuma patologia, mas por incrível que pareça, ele sara qualquer patologia. Então, eu gosto de dizer sarar, ele sara qualquer patologia. Mas eu, especificamente, porque gosto de ser responsável pela minha saúde e gosto da saúde preventiva, eu olhei para o X39 pela primeira vez quando vi o vídeo do Dr. David Schmidt, e eu pensei nisto na parte preventiva. Não tinha nenhuma patologia associada, eu pensei só, ok, eu quero envelhecer de forma saudável. Então, eu vejo o X39 para envelhecer de forma saudável. Num corpo são, que às vezes não está, porque às vezes, derivadas de situações, basta um sono não reparador que a energia vai logo abaixo. Então, eu estava há bocado a referir. Ok, da forma preventiva, o que é que nós podemos sentir? E o que é que eu senti logo nas primeiras horas, vamos assim dizer, 24 horas de ter colocado o patch, eu senti mais energia, vontade de fazer as coisas de uma forma assim mais motivacional, parecia que isto me animava para o meu dia. Senti que no segundo dia, embora o meu sono eu já achava que era um sono bom, vamos assim dizer, mas só percebi que ele foi mesmo bom porque no dia em que acordei eu estava muito pronta, muito cedo para o trabalho. Então a energia de manhã que disputou-me no segundo dia, eu fiz perceber que o meu sono nesse dia foi melhor do que os anteriores. Coisas pequenas, são detalhes que nós vamos. Quem não tem doenças, vamos assim dizer, ou não sabe que as tem, nós vamos por estes detalhes, não é? Prontos. Sem saber o que é que ele iria me fazer no meu corpo específico, sem eu perceber que doenças é que eu tinha. Mas o primeiro caso, assim, mais específico, numa patologia de dor, vamos assim dizer, foi numa entorse. O Samuel estava com uma entorse quando o X39 chegou cá a casa. No dia anterior ele tinha tido um jeito no futebol, no futsal, ele joga futsal, ele tinha tido um jeito. E então a fisioterapeuta disse que ele tinha que parar umas 2 semanas para o pé ficar em condições para ele voltar aos treinos e aos jogos. E naquele dia o X39 chegou e eu disse, ok, olha, isto tem aqui, o Dr. Paulo Pereira, na live dele que eu assisti, diz que isto diminui a dor e a inflamação. Vamos testar no teu pé para ver o que é que tu sentes. Então colocamos no dorso do pé, ao início da tarde, quando ele chegou da escola, nesse dia, a mancar e com uma canadiana, porque ele nesse dia teve que ir de canadiana, e pusemos-lhe o patch e ele adormeceu e acordou quase tipo, nem se lembrava que tinha dor. Ele pousou o pé no chão, foi à casa de banho e nem se lembrou que tinha dor. Ele, oh mãe, isto resulta assim tão rápido, isto é assim, para nós também era um pouco estranho. E foi o sinal que nós sentimos, ok, então mas aliviou-te a dor? Ele disse, aliviou, ao ponto de vos dizer que a recuperação de Samuel foi mais ou menos 5 dias, porque ele na semana a seguir já estava outra vez nos treinos, como se nada tivesse acontecido. Pronto, isto foi o primeiro episódio no caso da dor.
O segundo episódio logo a seguir, foi no fim de semana a seguir, isto foi uma quarta-feira, no fim de semana a seguir, tive cá a minha sogra, com muitos problemas de saúde, com 92 anos, muitas dores, muitos problemas de ossos, joelhos, ancas e por aí fora. Tinha muitas dores ao caminhar, e nesse dia eu pus o X39 na lombar, que era o sítio que ela estava a queixar melhor, e durante a tarde eu achei que ela, pronto, parecia que não estava tão queixosa, e o meu marido foi caminhar assim um bocadinho com ela ao fim do dia, e ela caminhou mais tempo. Ela própria disse: eu não costumo andar assim tanto. Então, prontos. Reparamos também que na sogra, neste caso, malta, se vocês querem as vossas sogras saudáveis, experimentem, deem este presente às sogras, porque só vai nos ajudar a vida. Foi o segundo caso da dor. No meu caso, eu comecei a usar preventivamente e eu tenho tudo isto guardado. Por acaso, eu acho que vou guardar para o resto dos meus dias, porque para muitas pessoas isto é muito importante. Para mim, os papéis que eu tenho aqui serão tão importantes? Não são, mas eu sei que para muitas pessoas são. Então, desde 2019, a minha primeira ecografia foi-me detectado um mioma. 2019, entramos na pandemia, já não se faz quase nada de consultas, mas eu fui sempre vigiada. 2021, voltei a fazer novamente a ecografia e continuava com o meu mioma de 17 milímetros. Em que nessa altura a minha médica sugeriu ir para consultas de especialidade. Tenho aqui uma amiga minha do Pedro Spano, que ela sabe da história, foi para o Pedro Spano para consultas de especialidade de ginecologia, onde lá é para operar. Mas, entretanto, eu achei que não era a altura certa e recusei. Em 2023, eu volto a fazer ecografia e o mioma estava lá mais um pólipo. Não estava sozinho, já aparecia um pólipo e um mioma. E aí eu estava com uma anemia. Em 2023, eu já sou meio anémica, vamos assim dizer, mas nesse ano, no início de 2023, eu estava muito mal com a anemia. E a médica disse-me: olha, se não operas, a tua anemia pode piorar, porque isto intervém muito, estes miomas e estas coisas intervêm muito nisto. E eu nesse ano, então 2023, eu ponderei e assinei um termo de responsabilidade, porque malta nós assinamos, vamos para os blocos e assinamos tudo, né? Um termo de responsabilidade para ser operada, mas eu pedi para a cirurgia ser marcada em outubro. E em outubro eu tinha cirurgia marcada para tirar este pólipo, este mioma. Em março eu não sabia que ia conhecer o X39, mas em junho eu já estou a usar o X39 e em agosto eu pedi à médica para ela me passar uma ecografia, porque, não sei, eu acho que uma cirurgia, quando é para ser feita, devemos ter exames mais próximos, é o que eu penso, pronto, porque o corpo muda, as coisas mudam, e eu pedi para ela marcar uma ecografia. Ela não queria muito, porque pensava que, pronto, eu é que acreditava em coisas que ela não acreditava, e eu peço a ecografia. E então, essa ecografia, ora, eu tenho aqui a de 2019, a 2021, 2023 eu tenho duas de 2023 porque eu tive uma cólica renal no início de junho, precisamente foi no dia em que íamos ter um evento cá no Porto, o primeiro evento no Porto, e eu não fui ao evento porque eu estava com uma cólica renal. Por isso eu tenho aqui duas ecografias em junho, precisamente por causa dessa cólica renal. E nessa cólica renal, por um achado, diz aqui o médico, também veem o meu mioma. Então, eu em junho tenho um mioma de 17 milímetros, em junho. Confirma-se todas com as ecografias anteriores, mas o que é certo, e eu em agosto de 2023, 4 de agosto de 2023, minto, o 11 de agosto de 2023, eu faço ecografia transvaginal no Pedro Spano. E esta ecografia transvaginal no Pedro Spano diz-me que eu não tenho nenhum pólipo e que o meu mioma mede 12 milímetros. Já não tinha tipo protocolo para operar miomas tão pequeninos. Prontos. A médica que me fez isto não sabia porque é que eu estava lá nas consultas, mas verbalizou-me assim: olha, se calhar eventualmente vais ter alta do hospital, porque eu acho que isto já não tem aqui motivo para cirurgia. E foi isso que me aconteceu. No meu caso concreto, sem eu perceber, e estando a usar o X39 de forma preventiva, aconteceu-me que eu acabei por não recorrer à cirurgia, não ser preciso, a médica não me falou mais na cirurgia e deu-me alta do hospital. Entretanto, eu comecei este ano,
deste ano não, 2024 depois, eu tive alta depois em janeiro, 2024, tive alta do hospital, mais ou menos agosto, setembro de 2024 eu comecei a ter assim uns sintomas da pré-menopausa, estou com 52 anos, normal, e eu comecei a ter aqueles sintomas e fui à médica, à ginecologista, e ela disse-me que podia ser, podia não ser, analiticamente não tinha nada concreto que fosse, comecei a ter esses sintomas. O que é que eu fiz para experimentar? Eu retirei o X39, isto foi uma experiência que eu fiz. Eu em setembro e meados de outubro não usei, e eu tive aqueles sintomas muito maiores. Eram os calores quase de hora em hora, o sono voltou a ser uma coisa, um cacareco, não dormia quase nada. Voltei a usar o X39 e posso-vos dizer e testifico mesmo que o X39 funciona muito nos sintomas da pré-menopausa, muito mesmo. Eu deixei de ter aqueles calores, aqueles maus-estares, aqueles desequilíbrios de humor, que só os maridos e a família à nossa volta é que entendem isso. Então, acho que também nestes casos eu aconselho muitas mulheres a usarem. No caso da menstruação, de problemas de dores, de menstruações, porque a minha filha teve esses desafios também, e ela começou a usar o X39 e ela diz: Mãe, nunca tive nada que me resultasse tão bem nas dores pré-menstruais. Então, acho que na saúde feminina, a qualquer nível, é de experimentarem 2 dedos abaixo do umbigo e vocês veem resultados mesmo estrondosos. Estes são os nossos resultados mais aqui em casa e não deixamos, ainda estamos a usar e como eu digo, vai ser para a vida, porque tenho uma frase que o Dr. Paulo Pereira me disse e marcou-me, que é: nós vamos ver metade da população, esperemos que seja muito mais do que metade, esperemos que seja 80% da população mundial a usar X39 e como é que essas pessoas vão estar, e se calhar só 20% a não usar. E vamos ver como é que essas pessoas também vão estar. Então nós vamos ter aqui uma comparação de um antes e do depois de quem usa o X39. Então eu recomendo isto a toda a gente. É preventivamente? É, mas qualquer problema que o corpo tenha, isto vai socorrer e vai sarar qualquer situação. É dar tempo ao tempo, cada caso é um caso, e acho que o X39 está cá para ficar e muito mais vai acontecer. E é só. Estás Ora sem bem, som. muito bem. Olha, muito obrigado pelo teu testemunho, foi fantástico. Aliás, já estava com saudades de te ouvir. És um caso que toda a gente gosta, porque não só como pessoa, mas também como testemunho impactante que mudou a tua vida. Tenho a noção exata disso. E, portanto, eu acho que é isto muito que nós partilhamos: é mudanças de vida, que sejam ou não diagnosticados com exames ainda melhor, mas é exatamente isso que eu acho que faz toda a diferença. Olha, eu queria, se calhar, agora convidar aqui o Rui Loureiro, porque o Rui Loureiro é um profissional de saúde, que é além de ser um excelente profissional, é um homem que eu amo muito, porque é uma pessoa, um ser humano incrível, e ele também está connosco aqui nestas sessões porque tem este condão também de simplificar tudo aquilo que é complexo e tem inclusive uma apresentação que consegue explicar isto com um grande detalhe. Eu queria agora convidar o Rui a participar aqui connosco para explicar, afinal, Rui, como é que nós podemos explicar aquilo que a Helena passou e, no fundo, como é que se explica cientificamente esta mudança. Para quem está aqui de novo ou quem está a ver a gravação, pode achar que isto é um pseudo-milagre ou que é uma sensação da vida, e não é. Há muita base científica, muito trabalho por trás, verdade, Rui? Olá, Rui. Efetivamente, há muito trabalho por trás e eu vou aqui passar uma apresentaçãozinha. Portanto, como o Rui já disse, eu sou enfermeiro, vivo no sul da França, vivo e trabalho no sul da França, aqui ao lado do Mónaco, e realmente é com um grande prazer que eu vos venho partilhar um pouquinho desta complexa tecnologia, mas que eu vou tentar simplificar na minha apresentação, porque às vezes parece um bicho-papão, mas que finalmente acaba por se resumir de uma maneira muito simples e que finalmente vocês não precisam de saber tudo aquilo que se vai dizer aqui para o explicar, porque mais do que as palavras e mais do que os ensinos, a maior parte das vezes as pessoas querem é saber que resultados tivemos com a utilização desta tecnologia, e também mostrarei alguns resultados. Então, vamos falar de X39, vamos falar de nanotecnologia, fotobiomodulação e células estaminais. Então, comecemos pelo princípio e comecemos por perceber o que são as células estaminais. E as células estaminais, como os nossos hermanos espanhóis lhes chamam, são as células madre, e exatamente são as células mãe, são as células que possuem
toda a informação para fabricar novas células. E o mais incrível é que estas células vão ocorrer a todos os locais do nosso corpo onde há problemas com as células, quer seja o facto de elas estarem doentes, quer seja estarem traumatizadas. Por exemplo, um traumatismo que toda a gente conhece é, por exemplo, uma ferida na pele, que toda a gente vai ver que a pouco e pouco vai fechar. Portanto, as células que foram arrancadas vão ser substituídas por novas. Vai também substituir células que morrem porque têm uma morte programada, e porque toda a célula, quando começa a sua vida, já tem um tempo de vida pré-programado. Elas chegam, entretanto, ao fim de ciclo e têm que ser substituídas. E a questão aqui é que a importância das células staminais é tão grande porque ela é responsável pela regeneração dos tecidos e órgãos e de todos os processos de autocura do nosso organismo. Falei há bocado das feridas, posso-vos falar de um outro que toda a gente conhece, as fraturas. A fratura, na realidade, é uma quebra de continuidade de um osso, e que precisa de ser consolidado. Toda a gente sabe que normalmente é imobilizado aquele osso, vamos colocar, por exemplo, um gesso, vamos ficar algumas semanas com aquele gesso, e quando tiramos o gesso, se tudo correr bem, claro, o osso está consolidado. Isto foi um processo de autocura, autorregeneração do corpo. Na realidade, não sentimos nada durante aquele tempo em que estivemos imobilizados, mas o que é certo é que aquelas células que estavam partidas, que estavam destruídas, foram substituídas por novas e foi-se formar um calo ósseo, que consegue inclusivamente ser mais duro do que o próprio osso de origem, ok? Portanto, isto é um processo de autocura. Temos muitos processos de autocura no nosso organismo. O organismo está feito de uma forma maravilhosa. O Criador pensou em tudo, e nomeadamente nos processos de defesa, como por exemplo, estou-me a lembrar que todos nós, quando temos um pouquinho de febre, logo tomar um medicamento para baixar a febre, quando na realidade o que deveríamos fazer era tão simplesmente fazermos, por exemplo, um duche com água tépida para arrefecer, descobrirmos, porque na realidade a febre é um mecanismo de proteção do nosso organismo, é um mecanismo de defesa, é ele a tentar combater exatamente um organismo patogénico, e não devíamos combatê-lo realmente com algo que vai baixar aquela febre, mas sim arrefecendo de uma forma natural e deixando evoluir as defesas do nosso organismo. Temos como por exemplo a tosse, que é apenas um mecanismo para tentar libertar-se de organismos patogénicos que estejam no interior dos nossos pulmões, ou objetos estranhos, corpos estranhos. Temos depois também o corrimento no nariz, também para libertar de corpos estranhos, e tantas outras situações em que o nosso organismo se defende, e, portanto, são processos biológicos, processos de autocura, que devemos olhar para eles dessa forma, e eles são exatamente utilizados porque, ou são possíveis porque temos estes mecanismos, e nomeadamente temos as células staminais, que vão substituir as células à medida que vamos envelhecendo e que vamos perdendo essa capacidade. Porque, na realidade, é preciso ter a noção que no fim da adolescência começa a haver um processo de envelhecimento. Portanto, como eu costumo dizer, ninguém acorda um dia velho. Portanto, o envelhecimento começou no final da adolescência. É claro que nós temos aqui que aos 35 anos a atividade das células staminais diminui de 50%, mas não quer dizer que aos 34 tínhamos a atividade total e que depois nos 35 já só temos metade. Não. Isso aconteceu exatamente a partir da adolescência, foi diminuindo de 5, 10, 15, 20, 30, até 50%, e tudo isto por causa da perda de um peptídeo de cobre, o GHKCU, que na realidade são 3 siglas que correspondem a 3 ácidos, a 3 aminoácidos, a glicina, a histidina e a lisina. E já agora não sei se alguém aqui sabe porque é que a lisina, em vez de ser um L, é um K, mas eu posso-vos explicar. Não é que vocês tenham que saber isto, mas pronto, pelo menos vão se deitar um pouquinho mais cultos esta noite. É que não se podia pôr um L
porque já tinha sido atribuído a um outro aminoácido, a leucina, e escolheu-se o K porque em alemão lisina é Kirin, e então, como começa por um K, escolheu-se um K para evitar outras confusões, ok? Portanto, esta diminuição deste peptídeo, que é um conjunto então de 3 aminoácidos que se ligam ao cobre e que têm uma ação muito importante sobre os sinais da idade, quando este peptídeo cai, e como ele também é responsável pela atividade das células estaminais, a atividade das células estaminais também diminui. Portanto, elas ficam adormecidas e perdem qualidade também no trabalho que fazem de rejuvenescimento do nosso corpo. E daí aparecem realmente os sinais de envelhecimento e as doenças degenerativas, nomeadamente as doenças neurodegenerativas, que todos nós temos medo, porque na realidade o nosso cérebro é o órgão mais complexo do nosso corpo e aquele que é mais impactado desde o início pela perda de atividade das nossas células estaminais, e todos nós já ouvimos falar e temos certamente receio de vir a ter problemas, por exemplo, do género da demência, do Parkinson ou do Alzheimer. Então, afinal, o que é especificamente este GHKCU? É então esta pequena molécula que tem uma ação muito, muito rápida na entrada na célula, portanto, as células são a base dos nossos tecidos e órgãos, e que têm a função de produzir energia para nos manter vivos, e na realidade este GHKCU é uma pequena molécula que entra facilmente devido ao facto de ser pequena e ser muito rápida, mas também tem outra particularidade, é que só dura 1 hora. A ação dela apenas dura 1 hora. Mas ela vai exatamente dentro da célula, a mitocôndria, vai aumentar a energia celular, vai poder realmente refazer um pouco os genes do corpo, e é considerada uma das mais potentes moléculas anti-idade que existem na natureza, com múltiplas funções. Ela foi descoberta em 1973 por um bioquímico chamado Laurent Picard, e reparem só em algumas das funções que tem esta molécula. As propriedades dela são incríveis. Eu vou-vos falar apenas de algumas e que são bastante importantes. Por exemplo, aqui eu já falei da energia intracelular, mas apoia a saúde cardiovascular, promove um sono mais reparador, tem um alto poder antioxidante e incrementa o sistema imunitário. É conhecido hoje e é a grande esperança da medicina, porque tem funções anticancerígenas enormes. É realmente, juntamente com uma outra molécula, a molécula mais potente atualmente conhecida como anticancerígeno. Rejuvenesce pele e tecidos, já vamos ver como, porque estimula exatamente a produção do colagênio interno e ativa e melhora a função das células estaminais. Isto são apenas algumas das propriedades, e vamos ver o que é que isto tem a ver então com o patch X39 da LifeWave. Este patch é um patch não invasivo, composto no seu núcleo de nanocristais orgânicos. O que é que são estes nanocristais? São, na realidade, pequenos elementos que foram fabricados em nanotecnologia, portanto, tão pequenos, que só são visíveis ao microscópio eletrónico. São fabricados a partir de plantas e açúcares, oxigênio, água, realmente algo que vai fazer ali como se fosse um cristal, um espelho quase, para refletir a luz. Então, eles são produzidos desta forma para fazer uma modulação da luz, de onde o termo fotobiomodulação, e esta fotobiomodulação vai promover o aumento do GHKCU em circulação no nosso sangue. Quem diz aumento do GHKCU em circulação, diz aumento da atividade e melhoramento da atividade das células estaminais. Mas perguntamos nós, mas que luz? Temos que pôr uma luz externa neste patch? Não. Na realidade, a célula está constantemente a produzir calor devido à sua atividade. Portanto, são as pequenas fábricas de energia que nós temos no nosso corpo, e tal qual como o motor, à medida que trabalha, vai libertando calor. E quando liberta calor, na realidade esse calor não é nada mais, nada menos do que radiação infravermelha. E vocês sabem que a radiação infravermelha não é visível ao olho humano,
mas, por exemplo, durante o Covid utilizámos muito a possibilidade das câmaras térmicas para detectarem a quantidade de radiação infravermelha, nomeadamente nos aeroportos, tinham as câmaras térmicas programadas para determinar se a pessoa que passava em frente estava com excesso de temperatura, estaria com febre, ok? Portanto, esta luz não é visível para o olho humano porque está numa frequência que o olho humano não vê, como também não vê, por exemplo, os raios gama, os raios X, os micro-ondas, etc., por aí fora. Portanto, nós vimos apenas uma pequena parte da frequência de luz, que é exatamente o que nós chamamos de luz visível, que são as 7 cores do arco-íris. Então, na realidade, podemos dizer que se trata aqui de uma fototerapia por infravermelhos, mas em circuito fechado. E este é um conceito único que foi criado pela LifeWave, foi utilizar efetivamente a fototerapia por infravermelhos, mas sem fonte de luz de infravermelhos externa, utilizando a nossa própria luz de infravermelhos, ok? Portanto, esta luz é absorvida ou é refletida por este patch, volta de novo para a pele e isto vai corresponder a um sinal que é enviado ao cérebro e que é interpretado como temos que aumentar a quantidade de peptídeo de cobre em circulação no sangue. O peptídeo de cobre já vimos realmente todas as funções que tem, portanto é normal que a pessoa, a partir do momento que coloca o patch, comece realmente a sentir muitos daqueles efeitos. É tudo uma questão de tempo, como dizia há bocadinho a nossa convidada que deu o seu testemunho, mas com o tempo vamos ter realmente muitos resultados muito impactantes e alguns dos quais nem sequer estávamos à espera, porque é preciso perceber que nós não sabemos tudo o que se passa no interior do nosso corpo. Sabemos, por exemplo, que há milhões de células cancerígenas que circulam todos os dias no nosso corpo e que, felizmente, o nosso sistema imunitário consegue detectar a maior parte delas, mas de vez em quando lá há uma que escapa ao sistema de vigilância e que vai multiplicar-se sob a forma de um tumor. Então, na realidade, temos muito trabalho no interior do nosso corpo que nós não nos damos conta, não sabemos o que é que se passa lá dentro, mas o sistema imunitário e as células estaminais, tal qual como os bombeiros, vão realmente dar conta de tudo isso. Os bombeiros que, já agora a propósito de falar em bombeiros, e exatamente falando das células estaminais, elas precisam de tempo porque elas vão estabelecer prioridades, tal qual como os bombeiros podem estar preparados para ir a uma inundação numa garagem ou a um acidente de viação, e é claro que eles vão ter que estabelecer a prioridade, e certamente não é a inundação na garagem que é a prioridade deles. Se houver vítimas no acidente de viação, vai ser para lá que eles vão ir, equipados especificamente para aquela situação, tal qual como as células estaminais vão estar preparadas de maneira diferente para acorrer a uma ferida ou uma fratura ou, por exemplo, a uma degeneração dos tecidos celulares do sistema nervoso no nosso cérebro. Então, a ação é exatamente essa, como eu dizia há bocadinho, reflete esta luz infravermelha modificada pelos tais nanocristais de volta para a nossa pele, o que produz então a mensagem que conduz ao aumento do peptídeo de cobre. Quais os benefícios que podemos esperar com a utilização diária do X39? Alívio rápido da dor, mais uma vez aqui, alívio rápido. O rápido quer dizer que há uma regeneração de tecidos e automaticamente há também um combate à inflamação, porque a inflamação provoca dor, mas tudo depende também do nível de dor e da cronicidade da dor. Portanto, quanto mais tempo a pessoa tiver andado com dor, provavelmente mais tempo vai levar, e também a própria energia da pessoa e, no fundo, a higiene de vida de cada um, tudo isso pode ter realmente influência na ação do patch e naquilo que vamos realmente sentir logo no princípio da utilização, quando podemos realmente ter resultados logo nas primeiras horas, nos primeiros dias, ou eventualmente mesmo demorar algumas semanas ou até um mês ou dois. Mas toda a gente vai ter realmente resultados por causa desta redução de inflamação, melhor cicatrização, mais energia e vitalidade, mais clareza mental, melhor desempenho e recuperação mais rápida no exercício físico e melhor aparência da pele. Vamos perceber também porque esta melhor aparência da pele, mas vamos primeiro então perceber como utilizar o X39. Portanto, podemos aplicá-lo em qualquer parte do corpo, nomeadamente quando temos uma dor localizada, podemos colocá-lo sobre a dor, mas, no entanto, recomendamos utilizá-lo
na cervical ou abaixo do umbigo. Na cervical a nível da C7. C7, para quem não sabe, é cervical número 7. Portanto, as cervicais começam-se a contar da base do crânio, não vão conseguir contar até à sétima, porque não vão encontrar nem a 1, nem a 2, nem a 3, mas é muito fácil encontrar a 7. Porquê? Porque basta baixarmos o queixo, aqui até junto ao peito, e pomos a mão cá atrás no pescoço e vamos encontrar o osso mais saliente. E o osso mais saliente é a cervical número 7. Ok? Está compreendido? Pronto, então ele utiliza-se sobre a pele limpa e seca, pode molhar-se e podemos fazer qualquer tipo de atividade, desde que ele tenha sido colocado sobre a pele limpa e seca, não vai sair. Durante quanto tempo vamos utilizar o X39? Então, para isso eu tenho que vos dizer que tudo é uma questão de tempo e que há timings perfeitos para cada uma das situações que vão acontecer no nosso corpo. Logo nos primeiros dias há 4.000 genes que começam a reativar-se e não vamos forçosamente sentir o que se passa com os genes, mas no entanto eles vão estar a trabalhar. Mas às 6 semanas de utilização, o maior equilíbrio cerebral, muita gente o refere, praticamente toda a gente o refere. Com 3 meses de utilização, a importância exatamente que eu vos falava há pouquinho de melhoria do aspecto da pele, aumento da produção de colagênio interno. E eu paro aqui um pouquinho só para vos dizer o seguinte: muita gente aí toma colagênio, vai comprar bebidas de colagênio, e que na realidade o colagênio não é mais nada menos que uma proteína. A pessoa vai ingeri-la, vai digerir, vai assimilar, mas é claro que quando digere automaticamente aqueles aminoácidos ficam soltos e vão ser depois refeitos dentro do organismo, mas não obrigatoriamente como colagênio, que vai ser utilizado como tal. Portanto, na maior parte das vezes, o colagênio que a pessoa absorve dessa forma não é eficaz. Agora, o que é eficaz é, por exemplo, porque não, usem esses aminoácidos, esse colagênio, mas usem o patch. Porquê? Porque o patch, ele sim, vai aumentar a produção do colagênio interno. E este aumento de colagênio interno não só é importante para a pele, mas é preciso não esquecer que é a proteína mais abundante do nosso corpo e, como tal, vamos ter uma proteína que é estruturante e que faz parte de todos os sistemas, todos os tecidos do nosso corpo, e que vai ser muito importante, principalmente ao nível das nossas articulações. E muitas vezes as pessoas que estão aqui, que tinham dores crónicas, como era o meu caso, por exemplo, foi exatamente a partir do 3º mês, entre o 3º e o 4º mês, que começaram a sentir que alguma coisa tinha mudado radicalmente, e deve-se exatamente a esta melhoria do colagênio ao nível das articulações. E com 6 meses de utilização, reversão no sistema cardiovascular. O que é que isto quer dizer? Que as vossas artérias, as vossas veias, o vosso coração vai começar a comportar-se como se fosse muito mais jovem, porque exatamente com este colagênio vai aumentar a elasticidade das artérias, principalmente, o que ajuda, por exemplo, a baixar a tensão arterial, vai melhorar toda a parte da musculatura do coração, portanto, o coração vai comportar-se como realmente sendo um coração mais jovem. Então, se me perguntam durante quanto tempo usar o X39, eu diria que, no mínimo, os 6 meses para ter todos estes resultados e, diz o nosso David Schmidt, que a partir dos 60 anos, pelo menos um mês suplementar por cada 10 anos de vida. Bom, isto são mínimos, porque toda a gente depois pode usá-lo durante o tempo que quiser, ok? Mas, no mínimo, vejam realmente que não devem usar menos de 6 meses. Como diz David Schmidt, isto não é anti-envelhecimento, é reversão da idade, e ele tem razão, porque a reversão realmente no sistema cardiovascular mostra-nos que não é anti-envelhecimento. É muito mais do que isso. Recomendações: beber bastante água, em média 2 litros de água por dia. Essa quantidade de água pode ainda ser aumentada em função da temperatura, do exercício físico, do peso da pessoa. Portanto, muita água. Porquê? Porque vamos ter uma atividade celular aumentada, automaticamente mais produção de rejeição de toxinas provenientes exatamente da combustão celular, que precisam ser eliminadas. Além disso, não se esqueçam, há aqui todo um sistema bioelétrico, há uma mensagem que é, na realidade, elétrica, esta mensagem fisiológica do corpo, mas que passa exatamente muito melhor através da água, porque o corpo é composto por 70% de água e o nosso cérebro mesmo 90% de água. Usamos o patch durante 12 horas, colocamos de manhã, tiramos à noite, exceto para as pessoas que trabalham durante a noite, poderão usá-lo durante a noite. Não adianta usar mais que 12 horas,
porque os nanocristais orgânicos vão se decompor com o uso, portanto vão perder a ação, mas mesmo para aquelas pessoas que sejam eventualmente mais sensíveis, se usarem mais de 12 horas, pode eventualmente interferir com o sono, portanto é recomendável não esquecer de o tirar ao fim de 12 horas. Contraindicações. Algumas contraindicações, não aconselhar em doentes oncológicos que estejam a fazer quimioterapia ou radioterapia, mas claro que aqui vocês podem dizer, mas há bocadinho falaste que era um potente anticancerígeno. Exatamente. Portanto, eu não aconselho por uma razão muito simples. É que a quimioterapia e a radioterapia, tal qual como um produto, por exemplo, para as ervas daninhas, se vocês o aplicarem numa cultura, ele vai realmente matar as ervas daninhas, mas também vai matar a cultura que vocês lá tiverem. Aqui a quimioterapia e a radioterapia é igual. Então, se estamos a formar novas células, mas estamos, por outro lado, a fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia que vai matar as boas células, não tem grande lógica estarmos a colocar, pelo menos naqueles dias da radioterapia e da quimioterapia, e alguns dias, pelo menos para a quimioterapia, naqueles 2, 3 dias após, tudo aquilo que lá estiver vai ser morto, portanto, não tem grande interesse em estar, na realidade, a utilizar o patch. Doentes transplantados, porque os doentes transplantados normalmente tomam um tratamento imunossupressor. O que é isto, um tratamento imunossupressor? São medicamentos que visam baixar o nosso sistema imunitário de tal maneira a que ele não vá atacar o órgão transplantado. Portanto, que não o considere um corpo estranho e, portanto, não o rejeite. Estas pessoas são pessoas que normalmente têm que ter muito cuidado porque são muito suscetíveis a ter infecções, são pessoas que normalmente andam de máscara, são pessoas que não podemos visitar, por exemplo, se estamos doentes, nem pensar em ir visitá-los, porque realmente elas podem apanhar qualquer infecção, por mínima que seja, pode inclusivamente levá-los à morte, ok? Então, se aqui o X39, uma vez mais, vai aumentar o sistema imunitário, portanto, vai contra, no fundo, o tratamento imunossupressor e, por isso, não aconselhamos em doentes transplantados com tratamento imunossupressor. E terceiro, a gravidez, porque não recomendamos nada, nem experimentamos nada em grávidas. Ora bem, então eu vou-vos mostrar aqui algumas fotografias, porque as imagens falam mais do que 1000 palavras. Então mostro-vos aqui, por exemplo, uma doença que toda a gente já viu, porque se apanha no verão, normalmente, na praia, que é a ptiríase versicolor, que é um pequeno fungo que realmente ataca a pele e a descolora. Aqui este resultado foi em apenas 3 semanas. Aqui temos a alopécia, esta senhora em menos de um ano recuperou o volume de cabelo. Aqui temos uma recuperação da cor natural do cabelo também. Temos aqui um resultado com varizes, um resultado com psoríase, um resultado com hematoma em apenas 5 dias. Isto é uma doente minha que caiu em casa e reparem, ao 6º dia, portanto 5 dias de utilização do patch, porque começou a utilizar o patch no dia seguinte de manhã. Reparem, em 5 dias parece impossível como é que se consegue eliminar a esta idade um hematoma desta dimensão. Xantlasma, também com resultados incríveis, e o rejuvenescimento, que são realmente resultados que eu adoro, porque têm a ver exatamente com a produção do colagênio interno. E reparem, em menos de um ano, a diferença, aqui em 19 semanas, e aqui o melhor resultado de todos, e digo o melhor resultado de todos porque é o resultado da minha esposa, portanto eu ganhei uma esposa nova. Aqui na imagem à esquerda estamos em agosto de 2023 e na imagem da direita estamos em novembro de 2024, 7 meses após ter começado a usar o X39, ok? Agora vou-vos deixar com um vídeo que para mim é um vídeo extremamente impactante, porque faz sempre pensar, faz sempre responsabilizar-nos pela nossa saúde, porque a nossa saúde, a prevenção, é efetivamente da nossa responsabilidade, não é da responsabilidade de mais ninguém. E eu gostava de vos mostrar que é agora que vocês devem começar realmente a ter atenção e devem começar a prevenir.
last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. É isso, é tempo. E eu deixo-vos com esta mensagem porque realmente para mim ela tem muita importância, é extremamente impactante e realmente depende de nós saber realmente como é que queremos envelhecer, sabendo que, como eu vos disse há pouquinho, ninguém acorda um dia velho. Portanto, o envelhecimento é progressivo e eu costumo dizer, eu tenho uma frase que rege a minha vida há muitos anos e que é as sementes de um envelhecimento saudável semeiam-se cedo. E se pensarem bem nesta frase, ela diz tudo. Portanto, por mim, em termos de apresentação, é tudo. Eu não sei se o Rui está por aqui, Por mas aqui, estou por aqui, estou por aqui, estou por aqui, estou por aqui, ok. estou por aqui. Estava Estou com por medo aqui. de tiveres de ficar sem bateria. Não, estou por aqui. Quero dizer que isto ao vivo é sempre assim. E estava a dizer aqui ao Rui em chat, nós somos muito transparentes e, portanto, posso dizer, estava aqui a comentar com o Rui que a bateria do meu portátil estava com alguns problemas e estava-lhe a dizer que se fosse necessário que ele tinha que assumir depois a condução e ele fez o favor de perguntar se eu estava aqui, estou aqui, não se livram tão rapidamente de mim, eu continuo aqui muito resiliente, como a saúde que parece que não me larga e é um dos grandes fatores. Agora, queria só aproveitar aqui uma coisa. Primeiro, dar os parabéns ao Rui Loureiro. É sempre incrível. Eu não me canso de dizer três coisas. Primeiro, grande profissional. Segundo, grande pessoa. Depois, extraordinário ser humano. Porque o Rui consegue combinar tudo na mesma pessoa. É extraordinário mesmo trabalhar com ele. É um privilégio. E pode ser que, se calhar, nestes 2 anos e meio que eu já levo de LifeWave, talvez tenha sido o meu parceiro, a minha dupla, com mais estabilidade, com mais emoção, porque o Rui dá uma segurança incrível, é um privilégio trabalhar com o Rui, portanto queria mesmo dizer que é muito bom podermos estar aqui a servir todos, que é isso que nós fazemos. Já agora, queria só dar aqui uma nota, que eu estava a ler um livro que fala exatamente de uma coisa muito interessante. Falava o autor, é uma pessoa que escreve muitíssimo bem, dizia assim, experimentem pegar na vossa fotografia dos vossos entes queridos e avançar 20 anos daquelas tecnologias de inteligência artificial que nos avançam a idade. Imaginem que vocês, se tiverem 40, imaginem como é que seria a vossa cara com 60 anos. Ou quando se tiverem 20, como é que seriam com 40? Ou se tiverem 50, como é que poderia ser com 70 anos? E imaginem terem uma fotografia dessa fotografia vossa, dos vossos filhos, dos vossos pais, enfim, do vosso círculo próximo. Coloquem-na à vossa frente e digam assim, como é que eu vou tomar conta desta pessoa daqui a 20 anos? Imaginem que vocês agora avançam 20 anos, como é que vocês cuidariam hoje da pessoa que vai ter 20 anos mais daqui a algum tempo? Que somos todos nós. E este vídeo que o Rui mostrou é exatamente isso. Que cuidado é que vão ter a partir de hoje para cuidar da pessoa que vai acontecer daqui a 20 anos ou daqui a 15 anos? Porque é as decisões de hoje que demonstram qual é a qualidade de vida que vocês vão ter no futuro. E reparem que não é preciso ser extraordinário, são atos simples. Beber água, dormir melhor, alimentar-se de forma muito mais íntegra, poder movimentar o corpo, poder ter boas ideias e boas companhias e, acima de tudo, poder viver integralmente a vida que nos foi dada. Havia uma pessoa na minha vida que dizia que nós devemos sempre honrar a vida e a saúde que nos foi dada, porque um dia ela desaparece magicamente, porque a vida é mesmo assim. Portanto, aproveitem a integridade física e de saúde que têm hoje. Não pensem naquela que já tiveram. Vivam a que têm hoje e vivem-na intensamente. Porque eu acho que é a grande bênção de nós vivermos. Queria, se calhar, aproveitar também que eu sei que o Dr. Otávio está aqui hoje. Otávio, eu penso que poderás ligar o teu microfone, aí a tua câmara, porque eu sei que o Otávio acompanha-nos também aqui como um grupo de profissionais de saúde e ele estava a terminar uma consulta no gabinete dele, inclusive tinha-me dito que houve uma paciente que se desmaiou ou teve um problema lá, então estava-me aqui a comentar, isto acontece tudo no real, e eu sei que o Otávio está a fazer um esforço gigante para poder recuperar a paciente, estar aqui connosco. Eu não sei se o Otávio já está aqui connosco, mas penso que sim, Otávio. Já estás aqui, né? Rui, Rui,
Olha, deixa-me só, posso só pedir Alguém está aqui aqui a ao acordar. Rui? Sim, Helena. Olha, posso só pedir aqui ao Rui Loureiro se ele me pode dar aqui. Eu tenho uma pessoa que vai ver esta gravação, que é um terapeuta também, e ele hoje colocou-me esta questão, que o pai dele, ia colocar aqui ao colega, ao Rui Loureiro, o pai dele faz quimio oral. Eh, então, ele já sabe, não é? Já demos informação a ele que o X39 não deve ser usado enquanto o pai estiver a fazer a quimio oral. Mas a questão que ele me colocou hoje era sobre alguns outros PETs, como o ION, e eu não consegui muito responder-lhe, não tenho muito essa experiência na parte da oncológica. Se o ION ou outro PETs se o pai poderia usar para questão de inflamação e dores, ou IceWave, por exemplo, neste caso. O X39 não, sabemos, quimio oral também é quimio, mas o que é que o O Rui Rui. Loureiro, ou o Dr. Otávio, não sei, mas Rui Sim. Loureiro pode... Pode ser uma pergunta para ambos, sim, sim. Rui, não sei se tens alguma resposta para a Helena, para esta pergunta muito direta. Sim, eu não vejo qualquer contraindicação. Aliás, tive a oportunidade já de aconselhar algumas pessoas, principalmente o Ion e a carnosina. Uhum, E para as dores, exatamente dores bem localizadas, o IceWave não tem ok, qualquer tipo de problema. ok, Ok, muito Não bem. sei o que é que o Dr. Otávio pensa, mas eu sim. tenho esta postura. Muito bem. Olha, eu também vos sugiro, porque de facto vocês podem colocar questões aqui no chat. Se tiverem mais questões, coloquem aqui. Se conseguirmos ainda responder, responderemos. Se não, depois, como sempre, responderemos individualmente ou então no grupo, Uhum, porque é exatamente para isso que serve. Obrigado, Helena, por o teu obrigada. pedido. E já Ele agora vai ver a recordas a todos. gravação e depois Isso, ele tá, vê a resposta. isso mesmo. Obrigado. Otávio, como é que estás, meu querido amigo? Grande Como é que Rui, Miguel. sobreviveu o paciente? Como é que sobreviveu? Sim, sobreviveu, está bem melhor. Coisas que fazem parte da. Ela faz parte, né? Acontece. Mas Isso. estamos aí mais uma vez, né? Participando aqui, antes de mais nada, né? Brilhante as explicações, muito, né? Meus parabéns aí ao Rui Loureiro, principalmente, que explicou. Tem pouquíssima coisa para acrescentar. Acho que nós temos uma grande ferramenta nas mãos. Tenho cada vez mais observado, né, ótimos resultados, né, e a gente tem ajudado muitas pessoas né, ao longo de todo esse período, né, Rui, completando aí pouco mais de um ano que eu já estou aqui junto com essa equipe e os resultados têm sido surpreendentes, né? Eu acho que todos os relatos que nos trazem aí é isso, é uma tecnologia das células estaminais, né? Hoje eu tive algumas aulas aqui no meu doutoramento ao longo do dia, né? Estou fazendo doutoramento na área de engenharia biomédica, especificamente no campo de fotobiomodulação. E realmente a quantidade de artigos científicos que têm sido publicados todos os dias a respeito dos benefícios de fotobiomodulação para todos, né? Vamos pegar aqui desde o cabelo no tratamento da calvície, né, até problemas, né, de pé diabético, né, passando por todo o corpo. Realmente os trabalhos têm mostrado, né, diversos benefícios e eu acho que hoje, né, o Rui tinha pedido para eu falar um pouco a respeito das questões cardiovasculares, o horário já está um pouco mais adiantado, eu vou preparar uma apresentação para o nosso próximo encontro, que aí eu trago os artigos científicos, a gente coloca aqui na tela, né, como nós costumamos fazer de costume, mas alguns trabalhos que têm me chamado muita atenção, Miguel, são a respeito do uso em atletas, sabe, o uso em praticantes de desporto, pessoas que têm um índice de fadiga, cansaço físico extenuante, né? Muitas pessoas que têm aí um estresse oxidativo aumentado, que apresentam uma grande produção de substâncias que são chamadas radicais livres, e essas pessoas elas acabam por ter lesões, dores musculares, fadiga, né? E até mesmo um envelhecimento precoce, né? Quando nós observamos o aspecto físico, né, a aparência de pessoas que são desportistas profissionais, o que a gente observa é que, aparentemente, muitos deles aparecem que dão a aparência que envelhecem mais rápido. E isso tem um motivo fisiológico para acontecer, né?
o esporte de alto rendimento ele é uma atividade que ela não é natural, ela não é funcional, né? O esporte de alta performance ele consome muito, né? Gera-se muitas lesões e o corpo precisa reparar essas lesões. E eu tenho estudado muito a respeito disso, né? Alguns pacientes atletas eu tenho tratado como a fotobiomodulação é capaz de não apenas de reduzir o índice de lesões, acelerar a recuperação delas e até mesmo de reverter esse processo de desgaste natural e envelhecimento. E eu vou trazer isso, né, para a nossa equipe aqui na nossa próxima reunião. Pode ser? Sim, Miguel? Claro que pode ser. É óbvio que pode ser, não pode ser de outra forma. Aliás, fico muito orgulhoso. Não sei se vocês, eu não apresentei devidamente o Dr. Otávio. O Dr. Otávio, para além de ser um ser humano extraordinário, que se tornou um amigo de muitas áreas, não apenas nesta parte de fotoanimação, trocamos muitas ideias praticamente todos os dias de muitas coisas. Não há oceano que nos separe, a verdade é essa, e ficamos como irmãos e fico muito feliz dele poder ter sempre um bocadinho de tempo para nós. Mas eu digo sempre que o Otávio é um gênio, e eu digo isto sem estar a puxar o saco, não é? Sem estar a puxar lustro ao Otávio, porque o Otávio realmente é uma mente brilhante. E não é só nesta área, é em muitas. Tem uma percepção de ser humano como eu raramente vejo em pessoas. E depois tem um brilhantismo de pensamento que tem uma velocidade de raciocínio muito acima da média. E fico fascinado por ele conseguir, no meio de tanta agitação, é médico cirurgião do joelho, é um investigador, é alguém que ajuda os outros muito com a sua inteligência e com a sua capacidade humana. Ainda está a fazer doutoramento em ciência e engenharia biomédica aplicada à fotobiomodulação. Não tem, ainda por cima, recuperou um paciente agora mesmo, está aqui connosco, não sei como é que ainda consegue. E ainda virei programador de inteligência artificial agora, né, Miguel? Isso mesmo, isso. Eu não sei qual é o chatbot que estamos a falar agora do Otávio, mas algo há de ser. Bom, olha, Otávio, eu queria muito agradecer-te mais uma vez este bocadinho e queria, obviamente, vou deixar aqui em suspenso o que vai acontecer daqui a 15 dias, mas o Otávio vai preparar uma aula ou um conteúdo apenas específico para situação cardiovascular e células terminais reativadas com fotoanimação. Preparem-se porque, no fundo, estamos no centro, é o coração, e tudo aquilo que faz com que a bomba mais poderosa do nosso corpo bombeie através de todo o circuito cardiovascular é próximo do milagre, porque tudo isto é em tempo real, adaptado àquilo que são as circunstâncias. É uma coisa fascinante e eu creio que vai ser extraordinário o que vai acontecer. Eu vou até um pouco além, Miguel. Não é só a questão de uma bomba, nós estamos falando do centro magnético do nosso corpo, né? Ou seja, quando nós falamos sobre o coração, muitas vezes muitas pessoas pensam apenas na parte orgânica, física e responsável pela circulação do sangue no nosso corpo. Só que é muito interessante, vou trazer um pouquinho sobre isso aqui, porque na verdade o coração ele é o maior campo magnético do nosso corpo, né? Então ele tem uma capacidade de atração e repulsão de outros campos magnéticos, mas deixa isso aí para o nosso próximo ponto. Meu Deus, já estamos aqui, eu já vou meter aqui na agenda para não faltar essa sessão. Bom, eu queria também dizer Rui, se me permites que eu coloque apenas uma questão ao Dr. Otávio, porque eu falei exatamente na reversão da idade cardiovascular. Concorda que realmente este aumento de colagênio é realmente muito importante para toda a função cardiovascular, certo? Não sei se o Otávio é o Otávio. Perfeito. Na verdade, o colagênio, né, o colágeno, como dizemos cá, ele é indispensável principalmente porque a parede dos vasos sanguíneos ela é composta na sua maior parte, principalmente as artérias, né? Tem fibras, tanto fibras elásticas quanto fibras colágenas. E o processo de envelhecimento desses vasos, que é chamado de aterosclerose, que na verdade nada mais é do que a esclerose. O que é uma esclerose? É um envelhecimento, é um endurecimento ou enrijecimento da parede dessas artérias. Ele se dá muito pela degeneração, da degradação dessas fibras de colágeno, muitas vezes levando até mesmo a calcificações nas paredes desses vasos, né? Então nós temos essa questão aí que realmente ela faz muita diferença, assim, né? Ou seja, preservar o colágeno. E tem um trabalho especificamente, né, sobre o uso do GHK-PCU, especificamente mostrando a reversão desse endurecimento, e aí fala-se, né, dessa redução da idade cardiovascular documentada, né, cientificamente
mostrando aí a possibilidade, então, de o que se chamam, poderiam se chamar aí de um rejuvenescimento do tecido, né? Ou seja, na verdade, nada mais é do que a recuperação da capacidade de produção do colagênio. Muito bom. Incrível. Vejam Incrível. bem, e aquilo que mais me surpreende aqui nisto tudo é a capacidade de um patch, aliás, que vou mostrar aqui, eu não sei se o Rui, entretanto, mostrou ou não, mas vou mostrar aqui, na minha mão está uma embalagem de X39, vou mostrar cá dentro o que é a tecnologia na minha mão, para vocês perceberem. É um círculo redondo que no centro tem nanocristais orgânicos que foram cultivados em laboratório, que são exatamente feitos para aproveitar a nossa luz. A luz que o Rui falou e que o Otávio também mencionou. Fotobiomodulação vem de tal luz que se aplica à bio para modelar a resposta do nosso corpo. Vem disto que é tão simples, quase desafia a nossa compreensão, mas foi exatamente feito pelo Dr. David Schmidt para nós entendermos que isto é algo superior. Aliás, é tão superior que o Dr. David Schmidt foi buscar ao maior livro do mundo para mim, que é a Bíblia, que tem um ensinamento absolutamente extraordinário. Aliás, posso mostrar sem nenhum tipo de religiosidade, mas compreensão para acima do próprio ser. Está aqui na minha mão uma Bíblia que me foi oferecida, uma Bíblia portátil, para eu nunca me esquecer que às vezes as coisas maiores vêm de coisas pequenas e simples como uma Bíblia. São páginas com muito ensinamento e que o Dr. David Schmidt conseguiu inspirar-se lá para conseguir descobrir a fórmula para fazer tudo funcionar. Aliás, exatamente. Vou-vos mostrar aqui, afinal, onde é que o David Schmidt se inspirou para conseguir descobrir a tecnologia que falamos até agora. In the beginning, God created the heavens and the earth. There is more information there than most people would ever realize. I was 8 years old, and my parents wanted to take me to the workshop of Thomas Edison. On the drive back home, I said to my dad, I want to be an inventor. Light, as it turns out, is the primary control mechanism for everything else that happens in the body. What if we could have an external electromagnetic field that would essentially reset the stem cells that are already in our bodies and get them to function like younger, healthier cells? What if in the process we actually found out that in a book that was written thousands of years ago, that information already existed? God has left his fingerprint in natural design, and that blueprint shows up in nature. The mathematical codes are identical. The implications to this are absolutely extraordinary. What drives me is that there's this enormous sense of hope that we can create technology to generate clean energy, that we can have foods that aren't genetically modified, and we can meet all of the needs on the planet that we have to, and that we can heal people. Bom, acho que ficaram com uma ideia do mundo fascinante que, se calhar, se estás aqui a ver pela primeira vez, estás a entrar. Se eventualmente és um brand partner ou fazes parte desta estratégia ou desta estrutura do movimento mundial, então já conheces um bocadinho esta inspiração divina e de luz. E nós dizemos sempre que a luz, ela não divide, ela multiplica e permite que nós conseguimos também chegar a muitos lugares através da nossa própria luz. E a luz não é apenas aqui um eufemismo, nem é um sinal espiritual, é, acima de tudo, é um conceito científico onde as células emitem luz e é a luz que na verdade é vida. E portanto, eu inclusive posso-vos mostrar que desde essa altura eu tenho ficado cada vez mais fascinado com tudo o que é a matemática divina aplicada ao universo. Há uma série de publicações que demonstram isso, a forma como nós usamos a matemática, o código matemático para nos elevarmos, e de facto é impressionante como é que um cientista percebe nas escrituras que há princípios científicos que podem ser descobertos e aplicados na vida humana de forma direta, como o PETS. Portanto, isto não é nada menos do que fascinante e, portanto, tudo aquilo que é partilhar com os outros é absolutamente fenomenal em termos de capacidade que nós próprios temos, e eu reconheço isso de eu próprio transformar o meu conhecimento em capacidade de também envolver outros. E, portanto, é muito nisto que nós trabalhamos, e queria só deixar aqui 2 ou 3 notas
para finalizar. A primeira, mais uma vez, obrigado, Rui, pela forma como tu explicaste tudo aquilo que é o conceito de luz. O Rui, para mim, é uma das pessoas que mais, neste momento, me entusiasma na forma como ele transmite de forma simples, e há muitos profissionais de saúde em Portugal que já conseguem explicar isto de maneira que não seja complicada. Parabéns a todos por nos ajudarem, e, acima de tudo, usa isto com esta consciência de usar todos os dias, de poder beber muita água, como o Rui também falou. Podem usar mais do que um em simultâneo, usem 12 horas, retirem. Porquê? Porque os cristais são orgânicos. E não sei se o Rui mencionou, mas como não são sintéticos, são orgânicos, eles degradam-se à medida que a nossa própria luz interage com eles, daí as 12 horas, que é para podermos voltar a colocar no dia a seguir, já integral, de acordo com aquilo que foi designado para fazer. Coloquem em pontos-chave de bioenergia, vamos dizer assim, que são os pontos mais sensíveis de energia que nós temos no corpo, que é onde normalmente nós podemos ter esta função bem alinhada. Queria só dar uma última imagem antes de passar o vídeo final. Quer dizer, como diz a doutora Cátia, que o PETS funciona como se fosse um painel solar, que utiliza a luz e a transforma em algo útil. É também uma boa analogia, podem usá-la no sentido em que quando nós usamos o PETS no corpo, é como se um painel solar que usasse a nossa própria luz para fazer uma função. Portanto, capta a luz e usa para alguma coisa útil dentro do nosso corpo. Neste caso, para ativar sistemas biológicos, também é uma boa analogia que eu gostava que vocês também pensassem. Queria apenas terminar com um livro, neste caso, inclusive é do próprio Tony Robbins, vou mostrar aqui na minha mão. É um livro com o qual eu gostava de terminar esta sessão antes de um vídeo, que é exatamente o livro que me tem guiado também ao longo destes meses e anos, que é um livro do Tony Robbins chamado Força Vital. E a tradução aqui em português é um livro bastante grosso, é um livro que fala inclusive da recuperação dele de um problema no ombro de muitos anos, com células terminais injetadas neste caso, mas fala acima de tudo da beleza que é a vida com saúde, com princípios. Portanto, um homem que é considerado o maior mentor do mundo, o maior guru de coaching e de desenvolvimento pessoal do mundo, utilizar a sua própria energia e a força vital para dizer que continua. E a razão foi porque ele foi pai há pouco tempo, foi pai, penso que pai há uns 5 anos, 6 anos, então ele teve que fazer uma reengenharia no corpo para poder viver os melhores anos dos seus filhos, do filho mais velho, do filho mais novo, perdão, ou da filha, não me recordo exatamente, mas ele não queria passar ao lado de uma vida renovada e, portanto, ele próprio quis rejuvenescer em todos os sentidos, então descobriu tudo o que era para saber e condensou num livro que eu recomendo muito, está em bom português. É um livro que vale a pena de consulta e que vale a pena também ter, porque é um livro onde vocês também vão aprender muita coisa interessante. E, passado também aqui no Robbins, queria só passar um último vídeo para vocês, que é exatamente sobre esta jornada. O que é esta jornada? É vocês também poderem fazer parte de um caminho de crescimento através do vosso sonho. Eu diria que hoje em dia, para quem sabe o que é isto da saúde, ter saúde é como se fosse um sonho. Então eu queria que vocês terminassem com este vídeo, que é bastante inspiracional, vos pode dar a ideia do que é que nós temos que fazer para ir atrás de um sonho. O que é atrás de um sonho? Saúde é um sonho. Saúde é um sonho para o qual temos de trabalhar todos os dias, e gostava de terminar com este vídeo para que vocês se sintam inspirados para ir à procura e para partilharem com mais pessoas, o maior número de pessoas possível. I don't know what that dream is that you have. I don't care how disappointing it might have been as you've been working toward that dream. That dream that you're holding in your mind, that it's possible. That some of you already know that it's hard. It's not easy. It's hard changing your life. That in the process of working on your dreams, you are going to incur a lot of disappointment, a lot of failure, a lot of pain. There are moments when you're going to doubt yourself and say, God, why is this happening to me? I'm just trying to take care of my children and my mother. I'm not trying to steal or rob from anybody. Why did this have to happen to me? For those of you that have experienced some hardships, don't give up on your dream. Their rough times are going to come, but they have not come to stay. They have come to pass. Greatness is not this wonderful, esoteric, elusive, God-like feature that only the special among us will ever taste. You know, it's something that truly exists in all of us. It's very important for you to believe that you are the one.
Most people, they raise a family, they earn a living, and then they die. They stop growing, they stop working on themselves, they stop stretching, they stop pushing themselves. That a lot of people like to complain, but they don't want to do anything about their situation. And most people don't work on their dreams. Why? One is because of fear. The fear of failure. What if things don't work out? And the fear of success. What if they do and I can't handle it? These are not risk takers. You spend so much time with other people. You spend so much time trying to get people to like you. You know other people more than you know yourself. You studied them. You know about them. You want to hang out like them. You want to be just like them. And you know what? You've invested so much time in them, you don't know who you are. I challenge you to spend time by yourself. It's necessary that you get the losers out of your life if you want to live your dream. But people who are running toward their dreams, life has a special kind of meaning. When you become the right person, what you do is you start separating yourself from other people. You begin to have a certain uniqueness. As long as you following other people, as long as you being a copycat, you will never ever be the best copycat in the world. But you will be the best you could be. I'm telling you to define your value. That everybody won't see it. That everybody won't join you, that everybody won't have the vision. It's necessary to know that you are an uncommon breed. It's necessary that you align yourself with people and attract people into your business who are hungry, people who are unstoppable and unreasonable, people who are refusing to leave life just as it is and who want more. The people that are living their dream of finding winners to attach themselves to. The people that are living their dreams are the people that know that if it's going to happen, it's up to them. If you want to be more successful, if you want to have and do stuff you ain't never done before, number two, I'm asking you to invest in you. To invest in you. Someone's opinion of you does not have to become your reality. That you don't have to go through life being a victim. And even though you face disappointments, you have to know within yourself that I can do this. Even if no one else sees it for me, I must see it for myself. This is what I believe, and I'm willing to die for it. Period. No matter how bad it is or how bad it gets, I'm going to make it. I want to represent an idea. I want to represent possibilities. And some of you right now, you want to be, you know what I'm saying, you want to go to the next level. I want to counsel, I want to be an engineer, I want to be a doctor. Listen to me, you can't get to that level. You can't get to the level economically where you want to be until you start investing in your mind. You're not reading books. I'm challenging y'all to go to conferences. I dare you to invest time. I dare you to be alone. I dare you to spend an hour getting to know yourself. When you become who you are, when you become the person that you were created to be, designed to be who you were designed to be, when you become an individual, what you do is you take yourself and you start separating yourself from other people. I challenge you to get to a place where people don't like you, it don't even bother you no more. Why? Because you're not concerned with trying to make them happy, because you're trying to blow up. You're trying to get to the next level. I need you to invest in your mind. Invest in your mind. If you still talk about your dream, if you still talk about your goal, but you have not done anything, just take the first step. That you can make your parents proud, you can make your school proud, you can touch millions of people's lives, and the world will never be the same again because you came this way. Don't let nobody steal your dream. After we face a rejection and a no, or we have a meeting and no one shows up, or somebody say, you can count on me, and they don't come through. What if we have that kind of attitude? The cause repossessed. Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day, and say to yourself, it's not over until I win. You can live your dream. Meus amigos, qual é a mensagem que este vídeo que vos quer passar? É que o sonho pode ser simplesmente, entre aspas, a saúde integral que vocês têm direito. Portanto, nunca desistam desse sonho, nunca desistam da jornada, não desistam nunca
de fazerem mais um passo, de irem mais adiante, como o Rui Loureiro explicou aqui, como o Dr. Otávio explicou. É sempre possível ter mais um passo para esta saúde integral, que é aquilo que nós pretendemos aqui todos na LifeWave. Não queremos vender nada a ninguém, apenas queremos que vocês tenham consciência, e com consciência podem tomar um compromisso, e esse compromisso pode levar a uma saúde integral, sem químicos e, acima de tudo, através da luz, que é aquilo que é o nosso objetivo aqui. Espero ter conseguido, juntamente com os meus colegas aqui nessa sessão, e, acima de tudo, que desejo profundamente que vocês se tornem pessoas que possam também partilhar ideias boas de saúde com os outros, que é para isso que nós temos aqui, que é a nossa missão maior. Um abraço a todos, espero que tenha sido útil e proveitoso. Estás a ver um vídeo que alguém te mandou, agradece à pessoa que te enviou, porque certamente ela quer alguma coisa importante para ti e decide com quem te convidou se pode ser um passo, teres mais saúde e partilhar saúde com alguém, que eu acho que é o nosso desígnio maior. Portanto, fico feliz se eventualmente for a tua decisão. E quero também agradecer aos brand partners todos desta empresa, em Portugal, em todo o mundo, por serem pessoas inacreditavelmente generosas, por partilharem vida e saúde com os outros, dos quais eu orgulhosamente também faço parte, sou mais um a ajudar. Portanto, queria dizer mais uma vez, da minha parte e por toda a gente que está aqui hoje, parabéns e obrigado pela vossa atenção, e espero que a vossa saúde, da próxima vez que nos encontrarmos, esteja no nível superior àquela que estamos hoje, que é isso para o qual nós damos a nossa vida, a nossa intenção, a nossa energia todos os dias. Um abraço e vemos muito em breve. Um abraço para todos.